segunda parte do vídeo. Aqui, segunda parte do vídeo, não vamos enrolar muito. Deixa o like, inscreva no canal, 5 mil inscritos até o final do ano. E antes, pergunta, gente, esse vídeo aqui é a parte 2 do outro vídeo que eu gravei ali de manhã. Então, bora pro vídeo. Em 3, 2, 1 e play. Antes, pergunta, gente, o vídeo tá um pouquinho mais rápido do que o normal, porque é vídeo lore, e vídeo lore pesado, assim, denso, de muito tempo, me quebra, tá? Eu sou fraquinho em vídeo de história, fazendo react, tipo, eu vejo muito vídeo de história, de algumas coisas, mas sempre vejo em off, jogo alguma coisa do lado, sacou? E, sim, eu sou o jovem dinâmico que morrerá se morrer, é isso aí. Like, se inscreva, link na descrição do vídeo original, 3, 2, 1 e play. Bem, nessa época ocorreu uma pessoa que se dizia... A pergunta é isso aqui. Primarca. Bem, nessa época ocorreu uma pessoa que se dizia ser um primarca, talvez fosse, ninguém sabe, mas ele nunca saberemos, meu querido, nunca saberemos. Conseguiu porque ele está morto. Lealdade de 11 capítulos de super soldados, isso que já foi depois que os soldados tinham sido divididos em capítulos, então ele tinha em torno de uns 11 mil super soldados, claro, considerando que o capítulo super soldado está sempre em guerra, provavelmente vai ser uns 9 mil e pouco, mesmo assim, era um número considerável, e esses 11 capítulos de super soldado e esse falso primarca foram derrotados por 6 capítulos especiais, escolhidos a dedo pela Inquisição. Um deles foram os Minotauros e o outro foram os Carcharodons. Minotauros? Tem uma classe de soldados Minotauros que na minha cabeça, na hora que você falou Minotauro, eu imagino só o Minotauro. Quando tu quer alguém para lidar com ameaças de verdade, tu chama esses caras. Quando a situação tá tão... Os cabas são bons. Feia que nem o super soldado convencional resolve, tu chama os tubarões espaciais. E entendi, eles são muito absurdos. Eles têm algumas habilidades especiais, como simplesmente desaparecer e causar um medo imenso no inimigo. Eles têm um ódio, uma raiva assassina, e eles lutam eternamente para controlar isso. Mas quando, na real, não é controlar de inibir, que nem os anjos de sangue, e sim controlar de usar apenas no momento da batalha. Eles têm escravos e eles capturam pessoas no que eles chamam de Red Type, e eles roubam tecnologia de locais perdidos no espaço. Roubar não, né? Porque isso não é da humanidade, não é de ninguém. Chamada Grey Type, que é uma Grey Cinza, que é tipo a roubar a tecnologia. Eles fazem isso e trocam com os mecânicos. Beleza, entendi. Eles têm uma cultura meio tribalística. Eles têm um culto ao imperador, ao Corvus e à escuridão. E eles têm essa escuridão dentro deles, que é uma raiva assassina pra matar todo mundo. Achei legal, achei interessante. E tem arma e tem tecnologia diferente, que não são normalmente legais. Então eles realmente são um capítulo único de super soldados, certo? Certo. Perfeito, você tá entendendo, parabéns. Se você entendeu isso aí até agora, você prestou atenção na história. Mas não é meio que um desperdício um capítulo de super soldados absurdo desse aí ficar nos confins do universo? Tu queria que ele estivesse perto de um mundo populoso, com tipo umas cidades colmeia com bilhões de pessoas? Não, melhor não. Deixa eles... Deixa ele no cantinho deles, porque eles sequestram pessoas também, sacou? Não é a melhor ideia do mundo deixar eles aí. Deixa eles aí, deixa eles no canto. Tipo, numa ação de RPG, vocês estão andando do nada e esses caras só pescam vocês. Estão ferrados. Província mais longínqua do universo, ninguém vai sentir falta se um pequeno vilarejo sumir. Não traz eles pro centro da galáxia, pelo amor. E na parte religiosa e do mantra deles, eles têm uma coisa, que eles são exilados. Exilados assim como o esquecido. O esquecido é quem eles consideram ser o líder deles. Era o primeiro líder deles, o que fundou o capítulo. Por isso que eu acho que pode ter sido o Arcas Fall, no caso, porque... ele foi esquecido da história, abandonado pelo Corvo, então talvez eles tenham esse negócio da Raven Guard, ou talvez os esquecidos sejam algum membro dos Night Lords que eles acabaram recrutando. Até tem uma história que super soldados vestidos em cinza vêm para tentar recrutar um Night Lord, e provavelmente são eles que tentam recrutar um Night Lord que ele sempre teve pensamentos a favor do Imperador e não queria lidar com o universo do jeito que estava, tipo com caos e com heresia. Então eles vieram para chamar eles para algum tipo de capítulo vestido de cinza.
E nós também sabemos sobre eles é que a semente genética deles que eles pagam no imposto é da Raven Guard e tem sinais de distorção. No caso, todos os super soldados com muitos e muitos anos vão perdendo um pouco a qualidade da semente genética, mas zero heresia nisso aí. É isso aí, zero heresia. Apenas uma degradação leve da sua semente genética. E nós também sabemos que eles têm um rival. Quem é esse rival? O rival principal deles são os Ashen Claws. Os Ashen Claws, na época da heresia do Horus, traíram o Império, mas eles não seguiram os traidores. Eles ficaram meio que neutro. Um dia eu tenho que trazer a história deles. Eles ficaram de boa, eles não fizeram nada, sacou? Não tô a favor e nem contra. O que é importante é que os dois são meio que neutros e vivem nos confins do universo. E como essa região é um local que não tem muitos amigos, eles têm uma relação de amor e ódio. Eles não se matam muito, mas eles têm, assim, os Charcarodons às vezes mandam diplomatas pra lá, e o pessoal dos Ashen Claws desce-lhe o dedo neles, tipo, eles ofendem eles um monte. Eles meio que se odeiam, mas os Ashen Claws dependem dos Charcarodons. Nós brigamos, nós nos xingamos, mas nós não vamos nos matar tanto. Que, por acordos comerciais, eles fazem trocas uns com os outros, então como não tem nenhum amigo nessa região, eles precisam de quem estiver por perto, então os traidores e os lealistas meio que atuam juntos para patrulhar e proteger os confins do espaço. É uma terra sem lei, é um local impossível para os fracos. Nessa região, tiranídeos são frequentíssimos. Aliás, o número de pequenas frotas colmeias que se separaram da principal, que eles pararam antes de vir pra galáxia, tu não consegue contar nos dedos. É muita coisa, eles mataram inimigos do Império em grande quantidade, e eles também protegem o Império contra os Elfos Negros, os Dark Eldar, porque... Eita, morre pra elfo. Os elfos, eles vivem tipo afastado do universo e eles gostam de pilhar esses mundos pequenos no fim do espaço, e os Carcharodons também, então eles meio que competem pela mesma presa, e eles têm tanta capacidade de lidar com os elfos que existe uma história que um deles quebrou um elfo negro. Que? Como assim quebrar um elfo negro? De cortar no meio? Muito super... Eu acho que é... No jeito que você falou quebrar, parece que você falou de um jeito que o bicho ficou traumatizado. De cortar um elfo negro no meio. Não, não é assim. Quebrar no sentido de tortura, ué, como alguém consegue torturar um elfo negro? É impossível, eles são os mestres de tortura e o corpo deles já está acostumado a tudo quanto é dor. Bem, antes de começar a história do Tiberius, eu vou falar essa história que eu acho interessante. Elfo sofrendo eu sempre gosto. Bem, o elfo foi capturado. Não vou julgar não, cara, os elfos só queriam gostar. E eu detesto esses elfos. Eu acho que a que eu menos gosto são os elfos. Certo? Os Carcharodons prenderam ele. E o elfo falou: você pode me torturar, você pode fazer o que você quiser, você não vai tirar nada de mim, a sua tortura patética, seu monkey. E aí, o Carcharodon, um olhou pro outro, eles pegaram água gelada, jogaram água no elfo, porque elfo não toma banho, toma elfo. E aí, eles pegaram uma refeição, deram de comer pro elfo. Espero que essa refeição tenha sido a ração da guarda, aquela ração de algo horrível. E aí, o elfo comeu, o elfo tava limpo, eles fecharam a porta e deu. E o elfo ficou ali preso no silêncio, sem nada pra fazer, e o tempo passou e passou. Que horror, mano. Que horror. O cara assim, você não fazer nada, vocês podem fazer o que quiser, eu sou muito forte. Toma comidinha boa, toma um baninho e tchau. E passou, e o elfo ali naquele silêncio, andando pra um lado e pro outro, tentando fazer alguma coisa pra tentar se distrair, e nada. No outro dia, 2 Carcharodons abriram a porta, e ele falou de novo: vocês não vão tirar nada de mim, seus monkeys patéticos, as suas torturas preto macaco são insignificantes como água na cara. E mais uma refeição. E eles novamente fecharam a porta e foram embora. No terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, o elfo estava cada vez mais quebrado. Por quê? Os elfos, principalmente no caso os Drukhari, os elfos negros, eles são viciados em estímulo. Eles precisam de estímulo o tempo todo. Seja lá o que for, seja bebidas, drogas, sexo, dor, qualquer... Ele precisa de alguma coisa, sacou? Ele precisa fazer alguma coisa, mas não. Comida básica, um banho,
É isso. O estímulo dele eu acho que é o banho. Coisa, eles precisam de estímulo o tempo todo, eles são tipo um craquento, eles são viciados em coisa, qualquer coisa tem que ter algo aqui, se não tá acontecendo algo, tudo fica chato, e no momento que eles tiraram todo o estímulo, incluindo relações sociais, de conversar, falar, porque eles estão torturando ele, pelo menos ele tem contato com alguma coisa, não, ele não tinha contato com nada, com absolutamente nada. O elfo ficou insano e ele falou tudo. Cara, que horror, mano. Que eles queriam saber. Parabéns, qualquer capítulo que consegue torturar os mestres da tortura merece o meu respeito. Rapaz, eu também, mano, merece o meu respeito. Forte abraço. Por isso eu também acho. E por que eu acho que eles têm alguns componentes dos Night Lords? Porque os Ashen Claws chamam eles de Half-Blood. Half-Blood seria mestiço, quimera, é uma mistura. Então é possível que os atuais Car-Charodons são, na verdade, os exilados da Ravengard e os lealistas dos Night Lords trabalhando juntos, criando esse novo capítulo. Bem, falando em mistérios, quem é esse Tiberius? Eu quero saber quem é o Tiberius. Bem, o Tiberius, esse cara lindo e maravilhoso, exemplo de coisa horrorosa! Ser humano, tem 4 metros e lá vem pedrada, quase 4 metros,8 de puro músculo e força. Esse monstro é maior que os Primarca, acho que só o Magnus consegue ser mais alto que ele. Mano, essa bota é gigante, cara. E essa criatura linda do Deus Imperador, além de ser grotescamente gigante, é absurdamente forte, capaz de matar um soldado em armadura de energia com a mão. Ele quebra os ossos dentro da armadura. E pra adicionar dano nisso aí, ele colocou motosserras no punho. Ele tem duas na armadura dele, além de garras, ele tem motosserras também, para quando ele segura alguma coisa, qualquer coisa que ele segura vai ser totalmente despedaçado. Essas motosserras com pontas de adamantium vão cortar pela armadura e destruir os ossos, a carne, os órgãos internos do que ele atingir, e vai destruir a existência desse bicho, mano. Causar uma dor, desse coitado aqui, ó. Coitado. Uma dor tremenda pelos minutos que tu vai estar ali agonizando, sangrando no chão antes de morrer. Bem, além dessa tática maravilhosa de combate, como um super soldado adquiriu gigantismo e tem essa forma, porque ele tem os dentes protusos, ele tem o olho totalmente escuro, assim como os Car-Charodons mais antigos, e a pele dele é estranha, cara, ela é meio que uma forma de coraça totalmente branca. Da onde veio isso aí? Bem, a Ravengard tem um defeito num órgão, e esse órgão faz essas modificações com a Ravengard, não no jeito que fica nos Car-Charodons, talvez isso seja a degradação progressiva da sua semente genética, mas nenhum super soldado ia virar esse monstro sozinho. Aí vem uma coisa que eu não gostaria que a Inquisição escutasse. Olhe para um lado, olhe para o outro, desliga o TikTok para desligar tipo qualquer spyware que tem aí. Eu não tô com o TikTok, meu filho, só estou no modo YouTube. Meus amigos, dizem que o Tiberius, na verdade, era um Thunder Warrior. Não. Thunder Warrior, cara. O que é um Thunder Warrior, mano? Não pode ser. Bem, parece que quando o Imperador criou as legiões, como os Primarcas foram dispersos pela galáxia, ele precisava de oficiais veteranos e alguns Thunder Warriors mais novos foram tentado um procedimento experimental extremamente perigoso de transformá-los em Astartes, em super soldados completos, porque o Thunder Warrior é meio que um protótipo, o Astarte é perfeito nisso. Durante essa modificação, a grande maioria deles morreu, mas os pouquíssimos que sobreviveram, e no caso nem todos puderam fazer esse processo, os mais recentes, os que conseguiram, né? Transformados, e um deles é bem provável que seja o Tiberius, porque existe um relato de um outro Thunder Warrior que teve essa modificação, que ficou tão alto quanto ele, e ele foi colocado em outras legiões
para treinar os recrutas, lembrando que os Astartes são crianças de 10 a 11 anos que são transformadas em um soldado, uma máquina de matar. Então tu precisa de um oficial veterano, e o Imperador, aqueles Thunder Warriors que conseguiram passar pelo processo, ele tentou, assim, existem relatos que era para todos os Thunder Warriors virar um super soldado, porém o processo era muito falho, era uma morte dolorosíssima, era pior, e aqueles mais velhos não iam conseguir se transformar de jeito nenhum. Por isso, apenas os que tinham recém se transformado em Thunder Warriors passaram por esse processo. Bem, isso aí a gente nunca vai saber, mas é provável que realmente tenha sido isso que aconteceu com ele, porque nenhum super soldado tem esse tamanho gigantesco, e os Thunder Warriors eram mais altos que os super soldados atuais, e também esses que sofreram essa modificação, foi relatado que eles ficaram enormes. Muito possível que o Tiberius está no capítulo, desde que ele foi fundado, e com o tempo, por ser veterano, ele acabou virando o novo Lorde das Sombras. E uma coisa... Mano, o design dele ficou muito massa, cara. Olha o design, olha que design, que lindo, mano. Engraçada com o Tiberius é que, apesar de ser gigante, de ter 4,5 metros para mais, ia usar uma armadura de energia pesadíssima, que é feita à mão para ele, tá? Nenhuma armadura cabe nele, teve que ser feita uma armadura específica para ele. Ele consegue usar a habilidade da Raven Guard de andar nas sombras, então esse cara desaparece e aparece do nada. Tem noção da desgraça que é enfrentar esse bicho? E quando ele ativa aquela raiva, aquela vontade de matar, dizem que uma aura vermelha fica ao redor dele e os olhos dele brilham em vermelho, e eu não queria estar em nenhum planeta próximo. É raríssimo relatos de alguém que viu os Sharkarodons atuar e sobreviveu para contar a história, e os Sharkarodons não vão falar sobre as suas táticas e histórias de batalha, mas os poucos que viram sabem que é uma das coisas mais sangrentas e violentas que existe no universo do 40.000. E, cara, existe muita coisa sangrenta e violenta no 40.000, então eles realmente estão em outro patamar, e o mestre do capítulo deles está num nível absurdo mesmo. E caso tu não entendeu ainda o nível de violência e brutalidade dos Sharkarodons, eles meio que atuam como realmente tubarões. Eles vêm do vazio, aonde tu não pode enxergar. Eles vão tentar dar mordidas no inimigo, fazendo ataques relâmpagos em várias posições ao mesmo tempo e desaparecendo quase ao mesmo tempo que eles vieram. E eles vão tentar detectar pontos fracos. Quando eles identificam um ponto fraco, aí eles vão morder, e morder com força. Normalmente, o capítulo deles, que é baseado em frota, vem com várias naves. Uma das naves principais que eles têm é a Mandíbula Branca. A Mandíbula Branca, uma nave gigantesca. Alguns acreditam que é uma Battle Bard, mas é provável que não seja de outro tipo. Eles têm outra que é chamada Colheitadeira, e o próprio Tiberius já foi chamado de o Ceifador. Eles capturam pessoas, eles massacram populações, e caso o inimigo tenha um ponto fraco, eles vão explorar. Digamos, se o inimigo tem um ponto que eles precisam proteger, digamos o caos, porque eles acham que é um lugar sagrado, é ali que eles vão atacar, porque eles vão trazer o inimigo até eles. Eles já pegaram os Dark Eldar de calças arriadas, fazendo emboscadas, entrando na psique dos Dark Eldar. Eles sabem que eles são loucos para fazer emboscadas, então eles fingem uma fraqueza, e no momento que eles são atacados, eles ativam aquela raiva, aquela escuridão dentro deles. Eles entram numa fúria assassina e eles destroem qualquer coisa que tá perto. Eles conseguiram pegar os próprios Night Lords, os traidores de verdade, em combate contra um. Eles conseguiram atrair os Night Lords para locais desfavoráveis e vencer eles num duelo. E eles são verdadeiros piratas espaciais. E a nave principal deles guarda uma surpresa que eu vou trazer no momento certo, durante a Guerra de Badab, mas ela vai ser de tirar o fôlego da população de um planeta, você verá. Bem, acho que deu para entender quem são os tubarões espaciais.
Cara, eu curti muito ele, mano. É piada, eu curti muito legal. Zero misericórdia. Um culto tribalístico que fica nos cantos, no caso das fronteiras imperiais, nas terras sem leis da escuridão do vazio. E quando eles são chamados pra resolver um problema... Eu amei essa imagem aqui. Essa aqui também é legal. Eu gostei dessas duas imagens, muito boas. Eu li alguma coisa? Tá tudo em inglês, cara. Eu não vou ler isso aqui porque tá tudo em inglês, é complicado. Acredite, vai ter sangue, tudo de bom, e vejo vocês por lá. Muito bom o vídeo, muito interessante. Eu deixei o like, obviamente. Muito bom o vídeo. Então, gente, esse foi meu videozinho de Warhammer. Eu sei que eu não falei muito no final do vídeo aqui, porque eu não tenho muito o que falar, tipo... é vídeo de lore, cara, vídeo de lore. É muito difícil eu ficar falando alguma coisa. Mas eu faço uma piadinha, coisa e tal. Mas então, gente, essa foi a minha ação. Espero que tenham gostado. E até amanhã.